No lançamento da segunda geração de processadores Ryzen, eu trouxe para vocês aqui a análise do Ryzen 5 2600X combinado com uma GTX 1080 Ti. Mas honestamente não é esse tipo de configuração que eu imagino que você vá fazer por aí. Então eu resolvi trazer para vocês aqui uma configuração mais equilibrada, custo-benefício, que eu acredito que vai ser bem interessante para o Ryzen 5 2600X e para você que busca aí um custo-benefício para 1080p. Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Nos reviews vocês devem ter visto aí o Ryzen 5 2600X combinado com uma GTX 1080 Ti e se perguntado por que ele não conseguia empurrar tantos frames quanto um 8700K ou não conseguia empurrar a GTX 1080 Ti. Bom, isso é porque não faz muito sentido você combinar um Ryzen 5 com uma GTX 1080 Ti ou uma placa do nível de desempenho da GTX 1080 Ti. Existem configurações mais interessantes para se fazer com esse CPU e no qual ele vai conseguir empurrar e não será o limitador de frames, ou seja, não vai ser o gargalo do sistema. Então, se você sabe que ele não consegue empurrar uma GTX 1080 Ti em Full HD nos games, você deve procurar ali uma placa de vídeo que se encaixe dentro da faixa de desempenho dele, ou seja, se o gargalo dele é aqui, você vai procurar uma placa de vídeo que esteja abaixo ou dentro dessa faixa de desempenho para que ela seja equilibrada. Para isso eu elegi aqui a GTX 1070, uma placa aí que foi bastante vendida, muita gente tem ela e muita gente ainda quer ter uma GTX 1070. Vocês pediram bastante ela aqui no canal para os testes, infelizmente ela não estava disponível, assim como ela não estava nas prateleiras, e agora felizmente eu consegui aqui a GTX 1070 para trazer os testes para vocês. E eu resolvi fazer essa configuração porque eu acho ela bem interessante para Full HD. É uma placa aí que foi lançada meio que para 2.5K, mas isso já fazem lá 2 anos com o lançamento da GTX 1080. Hoje é uma placa comumente utilizada aí para jogos em Full HD a mais de 60 FPS, contudo no Ultra, tá? Então para jogos mais atuais aí ela já acaba se enquadrando nisso. Eu resolvi fazer uma combinação um pouco diferente aqui no processador e eu elegi uma placa-mãe custo-benefício também, então eu elegi uma A320. E aí vocês perguntam, por que uma A320 e não uma B350? Bom, essa aqui é uma configuração setup para quem não pretende fazer overclock, galera. Então, os CPUs AMD são desbloqueados para overclock, todos os modelos, mas tem muita gente que realmente não faz overclock, tá? Então eu achei uma combinação interessante, uma placa-mãe A320 que não tem opção de overclock para CPU e um CPU X, um CPU que já vem aí com um clock mais alto, que tem um XFR, um Precision Boost mais alto, né? E para quem vai usar em estoque vai ser o suficiente, tá, galera? Então essa grana que nós economizamos aqui, ao invés de a gente economizar na memória, pegar uma memória 2.400, nós vamos para uma memória 3.000 MHz. Então eu escolhi aqui as memórias Viper 3.000 MHz, tá? Então da Patriot, um modelo aí que na verdade está dentro de uma faixa comum de preço encontrada para as memórias 3000. Lembrando que o processador Ryzen 5 2600X é 2933 MHz, aí a frequência nativa desse processador para a memória, tá? Então na primeira geração era 2667, na segunda é 2933. Então 2933 para 3000 tá ali dentro daquela casa do que é base aqui para memória no Ryzen de segunda geração. Para esse vídeo aqui eu trouxe para vocês um teste mais prático, galera. Então ao invés de comparativos, afinal você não está comparando para ver qual placa de vídeo você vai comprar, nem qual processador você vai comprar, nós estamos testando aqui a configuração dele, o que ele entrega e se é uma boa para 1080p. Eu trouxe os testes aqui para vocês com games em 1080p, um teste prático. Então usei aqui esse kit por alguns dias, eu fiz os testes jogando alguns games e alguns benchmarks, para vocês terem uma noção aí do desempenho que você vai ter ao fazer essa combinação aqui. Eu testei no Battlefield 1, no multiplayer, no mapa Amiens, com tudo no Ultra, então o preset Ultra ali. Eu tive uma média dentro dos 90 FPS, tá? Então, alguns momentos sobe, alguns momentos cai, mas sempre ali na casa dos 90 FPS, com poucas quedas ali, você vê que ficou bem estável. A temperatura do CPU ficou entre 66 e 67 graus, mais ou menos. Ele costuma funcionar ali entre 3.9, às vezes até 4 GHz, então mais na casa dos 3.9 GHz.
A GPU fica sempre ali 99%, dificilmente tem alguma queda disso, ou seja, uma utilização muito boa, com bom frame time. E a temperatura dela fica em torno dos 70 graus. No Far Cry 5 eu escolhi ali o benchmark fixo, né, pra gente ter uma base geral de como que fica o desempenho. Dá uma pequena diferença ali em game, tá? Então ali em game você vai ter um frame um pouquinho menor, ele dá uma variação maior, mas enfim, ali ficou também dentro da casa dos 90 FPS de média. O CPU também trabalhando na casa dos 65 graus e o clock próximo dos 4 GHz. Então vocês veem ali aquela variação, ele vai na casa ali mudando de 3950, 3925, 3975 para 4 GHz. A GPU sempre ali com utilização bem alta e tranquilamente na casa dos 60 graus. No GTA V em single player, ali no modo história, eu testei com a configuração em Very High, customizada e com as opções avançadas de CPU desativadas, as opções gráficas avançadas desativadas. Eu tive ali uma média também perto da casa dos 90 FPS, né? Então oscilando ali, ficando na média dos 90 FPS, com raras quedas ali para casa dos 60 FPS quando você está em combate com muitas explosões. Então fiz alguns testes ali com explosões, com vários veículos em combate para vocês verem ali. O máximo que você vai ter de queda, ou seja, de oscilação, vai ser isso aí. A temperatura do CPU ficou tranquilamente na casa dos 60 graus e trabalhando sempre na casa dos 4 GHz. A GPU sempre com uso constante ali também. Em PUBG, no Battlegrounds, eu testei no mapa Erangel, alguma coisa desse tipo. Erangel. Eu testei ali caindo perto de Poliana, então eu caí ali naquela parte que costuma ser um pouco mais pesada. Eu testei com o preset no Ultra, então tudo no talo ali. Eu sei que tem gente que joga ali no competitivo e tal, mas eu testei com tudo no Ultra. E eu tive também uma média perto dos 90 FPS, com algumas quedas ali para casa dos 60, bem raras mesmo. Então quando você está dentro da casa, aqueles bug maluco do Battlegrounds, no qual você tem umas quedas ridículas de FPS. A temperatura do CPU ficou ali na casa dos 55 graus e trabalhando nos 4 GHz. Você vê que é interessante que mesmo na casa dos 4 GHz ele fica ali em torno de 55 graus. Isso porque a utilização acaba sendo de 1 ou 2 núcleos bastante, né, bem utilizado, enquanto que os outros ficam ali numa utilização mais baixa. A GPU fica na utilização ali de 99% praticamente o tempo todo e com 70 graus. Em Project Cars 2 eu testei ali também com um preset no Ultra. Eu testei ali em duas configurações, então com tempo limpo, com sol eu tive 90 FPS de média e com chuva, quando você tem ali uma condição de tempestade, eu botei pesado mesmo, fica com uma média de 70 FPS. Então ficou bem constante o FPS e o frame time ali, ficou bem bacana de jogar. A temperatura do CPU ficou em torno de 63 graus, trabalhando também na casa dos 4 GHz. A GPU sempre com 98%, 99% de uso constante e trabalhando na casa dos 72 graus. Em Ghost Recon Wildlands eu testei no modo história single player e eu utilizei ali o preset Very High. Eu não testei o preset Ultra, porque o Ultra é muita coisa para essa placa aqui em Full HD, mesmo para uma GTX 1070. E eu quis manter ali uma média acima dos 60 FPS. Então, para ter uma média acima dos 60 FPS em Very High, eu tive 70 FPS em média constante. Então, eu dei algumas voltas ali pelo mapa, oscila bastante também o FPS nesse game, então dependendo do lugar que você tá, ele pode dar mais ou menos FPS de média em qualquer configuração. Ali ficou mantendo uma média de 3.9 GHz, então utiliza bastante vários núcleos, né? O que acaba deixando ali ele trabalhando num clock mais alto, mas jogando esse clock para todos os núcleos. 65 graus, 3.9 GHz e a GPU trabalhando ali em 98, 99% o tempo todo com 70 graus. Em Rainbow Six Siege, eu testei ali no modo multiplayer, passei vergonha no modo multiplayer e deixei muita gente brava jogando multiplayer e com o preset no Ultra. A média ficou ali na casa dos 150 FPS, então oscila bastante também, em alguns momentos você está ali perto dos 200 FPS, em alguns momentos tem quedas para 140, 130 FPS.
Mas o importante para esse tipo de jogo, o frame time bastante liso, galera. Então um frame time fluido ali, o que dá uma jogabilidade muito boa e principalmente para jogos FPS, isso é uma coisa que eu prezo bastante. A temperatura do CPU ficou em torno de 60 graus, bem tranquila ali, com 4 GHz funcionando diretão. Um jogo ali que usa bastante o single, então ele acaba jogando poucos núcleos num clock mais alto e utilizando bem ali no Rainbow Six Siege. A GPU trabalhou sempre ali na casa dos 97, 98% constante, um bom uso de GPU e apenas 66 graus. Para fechar, eu testei aí com Watch Dogs 2, então um jogo bem pesado para o conjunto, tanto para CPU quanto para GPU. Eu testei também no Very High, não coloquei no máximo, porque o máximo é muito pesado mesmo para Full HD. Deu uma média ali de 70 FPS mais ou menos, com algumas quedas abaixo dos 60 FPS para 55 FPS mais ou menos, mas bem raras e apenas em alguns locais. A temperatura do CPU ficou entre 60 e 63 graus, trabalhando sempre ali na casa dos 4 GHz. GPU trabalhando ali em 97, 98%, em alguns momentos ali quando tem as quedas de FPS, aqueles carregamentos repentinos, cai para 80%. Bom, a minha experiência em games foi muito agradável, galera, então a faixa de FPS ali, você vê que dá para jogar com muita folga mesmo. Para quem tem um monitor 60 Hz, dá uma folga muito boa, galera, então mesmo para quem tem monitor de 75 Hz ou para quem está no monitor ali de 120 Hz, que tem uma faixa, um range ainda para chegar, a fluidez é muito bacana, galera. Então, 90 FPS, uma sobra tranquila para 60 FPS, então você vê que alguns jogos, apenas o Watch Dogs 2 ali teve quedas abaixo dos 60 FPS em momentos muito raros, o que significa que provavelmente se você não estiver monitorando você nem vai notar, porque não é aquela queda brusca. A configuração aguentou tranquilamente, então quando tem a queda, tem uma queda do conjunto, não é um gargalo em si, mas enfim, pesa mais para GPU e pesa mais para CPU, normalmente para o CPU, já que vocês viram os testes na GTX 1080 Ti, a média está bem acima disso aqui nos games, galera. Então, uma configuração bem equilibrada. Em relação ao CPU e em relação à placa-mãe, essa combinação mais custo-benefício, alguns pontos importantes a se ressaltar aqui. O primeiro temor da galera em relação à A320 é que ela pode não suportar processadores mais fortes, né? Então, um 2600X aí, 6 cores, 12 threads, trabalhando ali na casa dos 4 GHz, não vai suportar. Bobagem. Suportou tranquilamente, vocês viram que funcionou muito bem ali o boost. Você pede alguma coisinha em relação ao XFR 2 e ao Boost Precision 2.0, que funcionam nas placas X470, mas a diferença prática disso é praticamente nula, tá, galera? Porque é uma diferença pequena de clocks que você consegue, e para combinar com a GTX 1070 ou para empurrar a GTX 1070, vai tranquilamente, você certamente não vai sentir falta dessa pequena diferença que dá. O que é interessante notar é XMP 3000 MHz funcionou tranquilamente, não precisei fazer nenhum tipo de ajuste, foi só espetar a memória e sair usando. O desempenho foi muito bom combinado com essa memória, e você ainda pode fazer alguns ajustes de memória mesmo sendo uma A320, tá, galera? Eu utilizei aqui o Cooler Box, então por isso que eu estava comentando com vocês aí a temperatura que estava trabalhando, que isso é bem importante. Trabalhando com o Cooler Box, eu estava aqui na bancada aberta, então você pode acrescentar aí mais alguns graus trabalhando dentro de um case fechado, mas está dentro de uma margem tranquila e segura aí para o Ryzen 5 2600X. Por isso que você viu que ele conseguiu alcançar uns clocks bacanas ali, sempre na casa dos 3.9 a 4 GHz. Tá? Então, com boost muito bacana, o que ajuda no desempenho dos games. Outra coisa é em relação a como ele trabalha os clocks e o uso ali. Então você vê que às vezes ele aponta ali que está 4 GHz ou 3.9 GHz e o jogo utiliza poucos núcleos. Então tem jogos como o Rainbow Six Siege que ele não utiliza bem, né, os 6 núcleos, os 12 threads do CPU. O que acontece é que o Ryzen acaba jogando ali um pouquinho mais de clock nesses cores que estão sendo mais utilizados. Então uma utilização bem interessante aí do CPU. No geral, o desempenho que eu tive aqui, né, do CPU foi bom, inclusive como eu estou com uma BIOS mais atualizada do que quando eu fiz os testes com a X470, vocês vão notar que tem uma diferença aí de desempenho. Então as atualizações de BIOS já ajudaram. Essa A320 aqui está com a BIOS mais atual que tem disponível aí pela ASUS, enquanto que a X470 foi feita com as BIOS que foram no lançamento, na verdade a primeira BIOS disponível para ela. Já tiveram lançamentos de
atualizações de BIOS para RTX 470, que certamente melhorou um pouco o desempenho, mas vocês veem aí que já tem um avanço constante. Para você que está pensando nessa configuração para Full HD, simplesmente overkill, mata tranquilamente qualquer game aí acima de 60 FPS, com algumas exceções como Watch Dogs 2 e Rainbow Six Siege, que são absurdamente pesados, mas não faz sentido nenhum você investir muito mais do que isso só para jogar 1 ou 2 jogos no talo, sendo que o Very High é bem bacana, muito bonito, e dá para você jogar sem notar aquela grande diferença do Very High pro Ultra, tá galera? Principalmente no monitor Full HD 60 Hz, tá? Uma configuração bem equilibrada, a GPU trabalha bem fria. Essa daqui é uma Founders Edition, que significa que a sua vai ter o mesmo clock ou desempenho, ou, na pior das hipóteses, né, vai ter isso, ou na melhor das hipóteses vai ter um desempenho superior, porque as custom trabalham com o clock até um pouquinho mais alto ali. Não tive problema de throttling, ou seja, não teve queda de clock da GPU, trabalhou sempre no turbo dela aqui, acima até do turbo, porque a temperatura dela foi bem tranquila, ali na casa dos 70, 75 graus. Então, certamente eu indico para você essa configuração. Vou deixar para vocês aqui o preço e o link para essa configuração, se você quiser fazer lá no nosso parceiro na Terabyte Shop. Se você não encontrar a 1070 ou se tiver um preço atraente, compensa pegar a 1070 Ti, tá? Então, principalmente para jogos como Watch Dogs 2 e Ghost Recon Wildlands, vai ter aquela folguinha para você colocar mais alguns detalhes no máximo. E você vai ter um bom desempenho combinado aqui. Depois eu posso trazer alguns testes para vocês também com outras placas de vídeo, mas na verdade a 1070 já é bastante coisa para 60 Hz 1080p. Uma configuração bacana, custo-benefício bem equilibrada e sem nenhum problema, sem você precisar fazer nenhum tipo de ajuste. É só chegar, espetar o CPU com o Cooler Box, com a memória, meter o XMP na A320 sem fazer nenhum tipo de ajuste, meter a 1070 e sair jogando, beleza galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu essa configuração, quer mais testes desse tipo, deixa aí o comentário. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!